da ONG Artigo 19, que, quem sabe, né, será deputado um dia, com tempo de 15 minutos. Eu prefiro falar nesse, eu acho. Parabéns às comissões por promover um debate tão relevante para a nossa democracia. A liberdade de imprensa, eu acho que ela dialoga com um pouco daquela ponte que o Leonardo Sakamoto falou, porque ela atinge vários espectros ideológicos. Essa audiência está acontecendo 4, 5 dias depois do assassinato do primeiro jornalista, primeiro assassinato desse ano. O nome dele é Robson Giorno. E ele é uma pessoa do espectro ideológico da direita, né? Ele não atinge só um espectro ideológico, mas todo o espectro ideológico de toda a sociedade. Eu trouxe alguns dados também, porque o artigo 19 também acompanha... ele me falou que eu ia fazer isso. Artigo 19 também, desde 2012, faz relatórios anuais falando, investigando violências graves, são os que tratam... Não, acho que eu prefiro ficar aqui. São os que trazem ameaça à vida das pessoas, né? A gente é uma equipe pequena, a gente não consegue investigar todas as violações, então a gente tem um foco muito específico nas ameaças à integridade física. Então, os dados variam de uma organização para outra, porque depende um pouco do critério adotado. Algumas organizações só contabilizam os profissionais sindicalizados, outros só contabilizam profissionais que têm um diploma, né? No caso da gente, a gente inclui, por exemplo, comunicador comunitário, a gente inclui blogueiros, a gente tem uma percepção mais ampla de comunicador. O acumulado de 2012 a 2018, né, deram 226 casos. E eu queria chamar a atenção para... Bom, eu estou apertando o botão certo. Impunidade, de novo. Tá bom, você sai. Então, o próximo. A gente fez um levantamento, um ano retrasado, 2017, de alguns dos homicídios de 2012 a 2014. De todos os casos, esse era o status de cada um dos casos, né? Apenas 3 tinham gerado sentença. O Conselho Nacional do Ministério Público lançou, no mês passado, um levantamento sobre as investigações das mortes, investigações e condenações, né, das mortes de jornalistas desde 1995. Foram 64 assassinatos, e só a metade deles teve uma ação de julgamento, né? E aí, eu queria trazer para vocês um caso específico, né, para entender o cenário de impunidade, que é o caso do Valério Luiz, que a gente acompanha acompanha há muito tempo, né, desde os primeiros momentos, né, que ocorreu o assassinato dele. Ele é um jornalista, foi, né, na verdade, um jornalista em Goiânia, um jornalista esportivo. Isso, exato, Valério Luiz. O julgamento dele estava marcado para acontecer há 1 ou 2 meses atrás, e simplesmente, né, o juiz alegou que não ia fazer o julgamento porque o Tribunal de Justiça de Goiânia, a gente está falando de uma capital do Brasil, a gente não está falando de uma comarca pequena, né, a gente está falando de uma capital, não tinha condições de fazer um julgamento de tamanha repercussão pública,
Então, como eu não tenho um espaço adequado, né, para fazer esse julgamento, eu não vou fazer, não vou julgar. Né? Isso me parece, né, um absurdo, né, tamanha desculpa, né, para não fazer esse julgamento, e é um pouco representativo, né, das condições que levam ao cenário de impunidade. Eu também queria chamar a atenção para o caso do Vladimir Herzog, né, que eu acho que a gente pode falar que é talvez um dos casos mais emblemáticos de jornalista morto, né, e que não teve a sua morte devidamente investigada. O ano passado, houve uma condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que determinou, na sentença, que fosse investigada as condições e as circunstâncias da morte de Vladimir Herzog, né, a despeito da lei de anistia e tudo mais, e vai fazer um ano, mês que vem, faz um ano dessa sentença. Né? E o que a gente tem de resultado, né, de investigação até hoje? São 43 anos de impunidade. Mas eu queria trazer, né, para além dos ataques físicos, né, e essa ameaça direta à integridade da vida das pessoas e dos trabalhadores de comunicação, eu queria trazer um fenômeno talvez novo no Brasil, que é essa desqualificação e ataques ao trabalho da imprensa. Embora se tenha, né, uma sensação, né, que esses ataques, né, eles sejam difusos, como o Sakamoto falou, no artigo 19 a gente tem estabelecido uma correlação direta entre os discursos de autoridades públicas, né, a essas ameaças e a essas violações. Né? Elas são, existe uma, é possível, né, estabelecer um vínculo, né, ao discurso de autoridades com as ameaças e violações que são sofridas pelos jornalistas. Eu trouxe aqui mais de 10 casos. Né? São casos do governo Bolsonaro. Né? E não é só o presidente. Né? É o governo, né, como um todo, né, que tem adotado isso como uma prática de governo, como uma prática de se relacionar com a imprensa. Né? A começar pela posse. Né? O primeiro caso é o caso da posse, né, que ali já foi estabelecido qual seria a dinâmica do relacionamento com a imprensa. Né? Os jornalistas ficaram mais de 7 horas numa sala sem janela, com acesso restrito a banheiro, com acesso restrito à água, né? Na posse. Né? Eles receberam as maçãs cortadas ao meio, como se, né, os jornalistas fossem atacar o presidente na posse. Né? É um profissional que está exercendo a sua função ali. Né? E aí eles receberam as maçãs partidas para não correr o risco de atacar no presidente. Olha isso. Bom, ali fica marcado, então, qual seria a dinâmica de relacionamento com a imprensa. Né? A gente teve o caso do jornalista do Anselmo Góes, né, em que uma nota oficial do MEC, né, fala que ele fez uma nota falando de alguns conteúdos, né, talvez que pudessem que na verdade são associados ao espectro ideológico de esquerda, tinham saído do site do MEC. E aí, no meio da nota oficial do MEC, existem algumas ilações que ele teria sido treinado em marxismo, alguma coisa assim. Né? Isso não cabe, né, num órgão público fazer uma nota com esse tipo de conteúdo, falando especificamente de um profissional da imprensa. Trago o caso da Natália, né, que fez uma matéria
sobre a ministra Damares, o caso lá da menina indígena, que foi criada como filha. E aí o Eduardo Bolsonaro faz, então, um comentário, né, sempre usando redes sociais, né, de que ela seria mal informada e sem caráter. E isso gera uma reação, né, em massa, né, com relação a Natália nas redes sociais. Trago o caso da Isadora Peron, que ela, numa coletiva de imprensa, né, faz uma pergunta, né, para o Moro. Isso foi o suficiente para fazerem um vídeo dela que se viralizou, né, e ela estava numa situação simplesmente de coletiva de imprensa. Eu trago o caso do Reinaldo Azevedo, né, que fez uma nota, né, em solidariedade ao ex-presidente Lula pela morte do seu neto. E o que aconteceu com ele? Teve sua página web hackeada, né, por conta, né, desse post em solidariedade à morte do neto do Lula, né. Trago o caso da Mônica Waldevogel, né, na situação lá do episódio do vídeo do Carnaval, né, e que aí, nesse caso, foi o próprio presidente que vira e fala, né, e para vocês, né, está faltando o quê? Né? E isso também gera uma série de reações, né, de seguidores, né, do presidente. Para mim, o próximo caso, né, é o caso da Constança Rezende. Eu acho que esse, para mim, está entre os piores casos, né, em que o chefe do executivo ele compartilha uma notícia falsa. Né? Como é que pode o chefe do executivo compartilhar uma notícia falsa sobre um determinado profissional de imprensa? Né? E aí foi... obviamente, né, você vê uma correlação com o conteúdo, né, que a Constança e seu pai, o Chico Otávio, estavam investigando. Né? O Chico Otávio, pai da Constança, dias depois, ele deu furo, né, de que os matadores, né, da Marielle Franco moravam no mesmo condomínio do presidente. Trago o caso da Eliane Cantanhede, né, que ela adiantou que o ministro da Educação ia ser demitido, né? E aí o presidente faz um discurso, né? Estão tentando arruinar, né? Isso é fake news, estão tentando arruinar, né, o meu governo e tal. Dias depois, o ministro é demitido. Né? Trago também a seletividade para quem se concede ou não entrevistas. Né? No contexto do desacordo que teve entre Bolsonaro e o presidente dessa casa, o Rodrigo Maia, o presidente decide conceder uma entrevista, só que alguns jornalistas que estavam ali acompanhando o evento foram proibidos, né, de participar dessa coletiva de imprensa. Né, porque, no caso, foi o Globo, Folha, Estadão, UOL, Valor, TV Globo e Rádio CBN. Eles foram impedidos de entrar na coletiva de imprensa. Falta um minutinho. Tem acusações de que a imprensa está querendo causar caos e desordem. O próximo caso, né, esse mais recente, que em Dallas, a jornalista da Folha, que fez uma pergunta sobre educação. Exato. Então, primeiro, o que esses casos indicam? Que existe uma institucionalização das violações. Elas não são mais esporádicas. Né? Elas indicam um esforço intencional de uma relação hostil com a imprensa. Os ataques, obviamente, são intensificados pelos apoiadores. E aí, um pouco na linha que o Leonardo falou,
existe quase como uma naturalização de ataques ou desqualificação da imprensa. O que a gente viu acontecer, né, com aquele eleitor, né, durante as eleições, eu não pedi para ele matar ninguém, isso continua sendo modus operandi, né, do governo. Eu não pedi para nenhum jornalista ser atacado, eu não pedi, né, e, obviamente, que todo esse contexto, né, aumenta o risco para o exercício da profissão. Eu vou terminar por aqui. Bom, obrigado. Obrigado à senhora Laura Tresca, diretora.